Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Agradeço ao presbítero Cédric pela condução do culto até esse momento. E antes de nós iniciarmos, queria convidar-nos a nós orarmos mais uma vez. Esta semana eu estava lendo um livro, e depois de alguns bons minutos eu me vi assim, o que eu estava lendo mesmo? Quando a nossa mente fica dividida entre uma atividade e outra. É similar quando alguém está falando uma coisa com você e você está vendo a boca da pessoa mexer, mas não está entendendo nada, porque você está longe. E essa experiência que eu tive essa semana, meus irmãos, que obviamente eu tive que voltar várias páginas e ler de novo, porque não tinha aproveitado nada, me fez pensar, meus irmãos, como numa época de muito CGI, não é isso? Muito efeito especial. Você vai ao cinema e você quer ver coisas explodindo, você quer ver seres humanos voando, raios saindo de suas mãos e assim por diante. Você quer ver o espetacular. Como que a palavra apenas falada tem sido algo que inclusive alguns já querem combater. Recentemente eu comentei com os irmãos na época e eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Uma mensagem dupla. Eles pregavam e conversavam ao mesmo tempo, uma coisa, ao meu ver, extremamente confusa. Mas são as tentativas desesperadas, talvez de alguns bem-intencionados pregadores, de competir com o seu Netflix mais tarde. Mas também com os problemas que provavelmente você passou durante esta semana. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos? Especialmente porque nós não estamos caminhando, eu quero comunicar aos nossos visitantes, num texto fácil. Nós estamos no livro do profeta Isaías, um texto complicado, um texto de 2.700 anos, um texto que a gente tem que fazer a transposição do lá para agora. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a deixar para amanhã o mal que está para amanhã e nos concentrarmos naquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. Combinado? Vamos orar então, irmãos, fazendo esta oração, este pedido ao Senhor. Deus amado, nosso coração é disputado, nossa mente é disputada por tantas coisas, os nossos compromissos, os nossos problemas, os nossos afazeres, as distrações, o entretenimento, mas agora, nosso pedido muito específico, muito claro, porque sabemos que o Senhor pode fazer isso, é que o Senhor nos isole, o Senhor nos coloque de uma forma hermética dentro da Tua voz, de ouvir o Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e possamos compará-la com a nossa vida. E sair daqui esta noite, daqui a alguns minutos, com resoluções, com decisões, diante daquilo que o Senhor vai nos falar. Essa é a nossa oração, Deus, porque nós não queremos simplesmente bater ponto. Não queremos apenas ter um evento religioso, dizer eu fui à igreja, mas nós queremos ter genuinamente um encontro com Deus, um encontro com o Senhor da palavra, e que Ele venha falar a nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, nós estamos na mensagem 17 de Isaías e hoje nós vamos percorrer os capítulos 19 e 20. Apesar de serem 2 capítulos, o texto não é tão longo assim e nós já estamos nesta caminhada há mais de 4 meses, desde julho, e durante todo esse percurso, irmãos, este tem sido o tema de Isaías, o tema geral de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Semana passada alguém me falou assim, pastor, vai que alguém não sabe o que significa iniquidade. Não tem problema. Iniquidade, meus irmãos, é o mal, é o pecado. É tudo aquilo que você perde a paciência quando você vai assistir o jornal. Ou seja, 90%. Tudo aquilo que mostra a faceta humana de prejudicar o seu próximo em favor, muitas vezes, apenas de si. E às vezes até prejudicar a si mesmo. Tudo isto será varrido da existência quando o Senhor Jesus voltar e reinar absoluto sobre a terra. Não é conto da carochinha, não é conto de fadas, não é invenção, é promessa de um Deus que jamais mentiu e de um Cristo que todos nós admiramos e sabemos que Ele não mente. Bem, diante dessa promessa, irmãos, Isaías está fazendo parte a parte, detalhando como este tema se comprova naquilo que ele escreve. E no lugar onde nós estamos na narrativa de Isaías,
nesse pedaço do capítulo 13 até o capítulo 27, nós estamos aí na metade do caminho, né? Isaías está mandando alertas da parte do Senhor Deus para as diversas nações que estavam ao redor de Judá, que é o povo de Deus que resta nesta época, o Reino do Sul, certo? Então já mandou recado para Babilônia, para Moabe, para Etiópia, para o Egito, para a Síria, e está advertindo-os daquilo que o Senhor vai fazer, porque essas nações têm de maneira orgulhosa e obstinada recusado o Senhor e seguido o seu próprio caminho. Aí no nosso texto de hoje, meus irmãos, o Senhor vai começar falando com um povo de um lugar chamado Cuxe. A nossa tradução, a nossa Bíblia, já nos facilita, traduzindo Cuxe, que está no original em hebraico, para Etiópia, certo? Inclusive, a versão que nós usamos, a NVI, vai tratar exatamente sobre isso, né? Isso vai falar sobre a Etiópia e vai falar também sobre o Egito. Ou seja, há uma continuação da mensagem passada para a Etiópia, agora quando ele vai advertir o Egito. Por quê, meus irmãos? Nós vamos entender o caminhar do texto. Porque eles estavam buscando uma aliança. Eles estavam buscando se juntar para fazer frente ao Império Assírio, que vinha lá da Mesopotâmia, certo? Varrendo a terra e conquistando tudo. Então, esses países querem se encontrar, e semana passada a gente já viu que esse Cuxe, na nossa Bíblia traduzindo Etiópia, é simplesmente esse país que nós conhecemos tão bem até o dia de hoje, obviamente muito diferente. Então, nosso texto, meus irmãos, vai começar pelo Egito, depois vai trazer a Etiópia para o assunto e vai terminar, na verdade, com uma palavra específica para o reino de Judá, certo? Olha a volta que a gente vai dar, não é isso? Vamos para o nosso texto? Capítulo 19 e capítulo 20. Quero pedir aos irmãos que não me deixem lendo sozinho, então vamos acompanhar, ler aí com a sua voz normal e vamos fazer um bonito coral do capítulo 19 até o capítulo de número 20. Dá uma olhada à sua direita e à sua esquerda, vê se alguém precisa pegar uma carona com você para podermos ler juntos, né? Isso daí. Só um minutinho, meus irmãos, porque eu estava com um problema com a minha impressora, o irmão Cédric me ajudou com a impressora dele. Sim, tá certinho. Pensei que eu tinha, por um momento, lhe mandado o arquivo errado. Por isso que eu estava meio confuso aqui, mas tá certo. Por isso que eu fui conferir na minha Bíblia também. Muito bem, vamos lá, irmãos. Versículo 1, capítulo 19. Bonito coral. A advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos do Senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados.
Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentre deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sola. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que o general, enviado por Sagom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Eu quero confessar aos irmãos que, quando eu leio esses textos pela primeira vez, a minha primeira reação é: aonde eu fui amarrar o meu bode? O que eu tinha na cabeça quando eu topei encarar o livro de Isaías? Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, irmãos, e é claro, eu também sou muito grato porque Deus tem capacitado muitos homens e eles nos ajudam, né, com os seus comentários e dicionários, etc., para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque se você não mergulha no texto e não começa a descobrir o que está acontecendo nos bastidores, na época que essas profecias estão sendo ditas, você realmente fica tendo dificuldade de entender o que Isaías está falando. O que ele quer dizer com tudo isso? O que ele está transmitindo? O que isso tem a ver com a minha vida? Mas eu quero garantir aos irmãos que a gente vai fazer sentido hoje sim. A nossa grande ideia, meus irmãos, que a gente já tem utilizado algumas mensagens, é a seguinte, e ela sintetiza as mensagens anteriores, a de hoje e mais algumas nós vamos ver. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus
caminhos, que já vai ser projetado assim que o pessoal clicar. Pronto, lá está. Esse aviso que começa, irmãos, como nós falamos no capítulo 13, será praticamente repetido nos próximos capítulos para cada nação, mesmo aviso, mesma grande ideia, mas com temas diferentes. Há situações diferentes que Deus está tratando com cada uma dessas nações e como essas nações estão relacionadas com a nação que realmente importa, que é Judá, que é o povo de Deus. E principalmente, irmãos, nós vamos ver hoje como Deus pega o que ele fala há 2.700 anos e depois ele liga com aquilo que vai acontecer no futuro, onde nós ainda não sabemos quando vai ser. Quando, aquilo que eu falei agora há pouco, o Senhor Jesus voltar, o Messias voltar, instaurar o seu reino sobre a terra. Esse é o propósito de Deus ao tratar com a Etiópia, com o Egito principalmente, mas com a Etiópia e com Judá aqui no nosso texto. Mas antes de entrarmos no texto, meus irmãos, o que é dito agora contra o Egito, logo depois da advertência à Etiópia, não é por acaso. Uma das tentativas fúteis da Etiópia para resistir ao avanço da Síria era uma aliança com várias nações, e entre elas, é claro, o grande e poderoso Egito. Na cabeça da Etiópia, que nós explicamos semana passada, que você não pode pensar com a Etiópia de hoje, certo? Que é um país pobre, de terceiro mundo, esse aqui era um país poderoso na época, e muito maior do que a Etiópia de hoje. Incluía o Sudão, incluía a Eritreia, incluía a Somália, toda aquela parte ali, tudo aquilo era Etiópia. Mas o Egito ainda era mais poderoso. Então o que eles pensaram? Vamos se juntar e quando a Síria vier, nós vamos ganhar deles. Bem, isso infelizmente era só delírio por parte desses países. Assim, meus irmãos, existe um objetivo mais oculto que temos aqui, que também é uma indireta à Etiópia, mesmo que o nome dela não apareça logo no começo do nosso texto, né? Para que ela perceba que o país com o qual ela está se aliando não é um país que vai resolver os seus problemas. E só percebe quem ouve seguidamente esses textos, como a gente está vendo em pregação expositiva, e está vendo como país após país o Senhor está mostrando a inutilidade dos esforços deles diante de um grande império que vem destruindo tudo. E essa mensagem, subjetiva até, é que nenhuma aliança com o Egito irá livrá-los dos seus inimigos. O Egito só terá esperança de livramento quando ele finalmente se voltar e se submeter ao Senhor, o Messias, que vai reinar sobre toda a terra. Coisa que não aconteceu naquela época, só vai acontecer no futuro. Bem, com isso em mente, vamos começar a caminhar no nosso texto. Nós vamos dividi-lo em 3 partes, e do versículo 1 até o versículo 15. A primeira lição de hoje, irmãos, para você anotar, é a seguinte: os esforços à parte do Senhor serão transformados em insensatez e tolice. Os esforços à parte, longe do Senhor, serão transformados em insensatez e tolice. Como nós já vimos, irmãos, outras 4 vezes, o capítulo 19 também começa com a mesma palavra, advertência, aviso. E já define o alvo dessa vez, o Egito. O Senhor está indo contra eles, diz o texto, olha só, como quem cavalga em uma nuvem veloz. Isto é, um juízo está chegando. E o uso de uma nuvem é interessante porque nuvens geralmente são associadas ao quê? A chuva, a coisa boa, não é isso? Nós passamos essa temporada de calor alucinante. Quando o céu fechou, ficou preto, a gente ficou animado. Vem água aí, vem chuva. Nuvem é o prenúncio de coisa boa quando a gente precisa de chuva, precisa de água. Isso é algo, meus irmãos, infelizmente, que é o contrário. Vai faltar no Egito. A mensagem aqui é sutil, porém é uma mensagem clara. É o Senhor da nuvem que está tirando a chuva, que irá secar os rios do Egito, como nós vimos no começo do nosso texto. É Ele que está trazendo isso. Os ídolos do Egito eram considerados como poderosos porque haviam dado ao Egito o seu poderio e o temor que ele infligia sobre todas as demais nações. Mas agora o Senhor está se apresentando. Eu sou mais poderoso que os seus falsos deuses e sou eu que estou controlando o próprio clima, que vai fazer aquilo que vai acontecer sobre vocês, a seca que virá sobre vocês. Porém, esses mesmos ídolos, meus irmãos, iriam tremer, diz o texto do versículo 1, diante do Senhor
e os egípcios da mesma maneira, de forma que diz o texto que seus corações iriam se derreter diante daquilo que o Senhor iria fazer. Isso, é claro, nos lembra que muitos e muitos anos atrás, na saída do povo, este mesmo povo de Deus do Egito, Deus fez a mesma coisa. Ele humilhou os muitos deuses do Egito, mostrando que eles não eram deuses de verdade, eram apenas coisas e ideias fabricadas pelos homens, não é isso? E esse destaque no primeiro verso, irmão, já aponta que a idolatria dos egípcios estava no coração do motivo dessa advertência. Eu quero deixar claro, meus irmãos, idolatria não é uma coisa pequena. Deus não aceita para o homem que ele criou ser colocado em segundo, terceiro, quarto ou quinto, ou um lugar que seja. Deus tem o primeiro lugar em uma lista que não possui nem mais segundo lugar. Ele é ao concurso, como se diz. Não tem mais o que se disputar. E o Egito era um país extremamente idólatra e que considerava os seus deuses os mais poderosos de todos. Então, logo no primeiro versículo, Deus já deixa claro que um dos problemas que está causando o juízo contra o Egito é a sua idolatria. O juízo de Deus contra essa nação inclui, diz o verso 2, acompanhe na sua Bíblia, algum tipo de conflito interno ou uma guerra civil. Uma razão possível será uma divisão entre uma maioria que continuará nos velhos costumes idólatras, costumes de milênios, e uma minoria que vai surgir, um remanescente que vai surgir, que começará a se voltar ao Senhor. Então, por que vai haver conflito interno, narrado por Isaías no versículo 2? Porque uma parte dos egípcios, certo, vai se voltar para o Deus de Judá, vai abandonar os deuses dos seus antepassados, e essa polarização, se você quiser usar esse termo aí da moda, vai causar o conflito, a guerra civil, alguma coisa dentro do próprio país do Egito. Porém, a maioria continuará rebelde, continuará rejeitando o Senhor. No verso 3, um desânimo em um cenário onde nada dá certo irá levá-los a buscar novamente socorro, respostas no lugar errado. Então veja bem, meus irmãos, a seca está vindo, os rios estão secando, a colheita está se perdendo. Em vez de buscar socorro no Senhor, como aquela minoria começa a fazer, diz o texto que eles começam a buscar o sobrenatural e não apenas a idolatria. O nosso texto fala sobre necromantes. Alguém sabe o que é um necromante? É o que consulta os mortos. E eu quero já deixar claro, meus amados, que não existe realmente necromancia. A Bíblia fala claramente que é impossível nós conversarmos com os mortos. O que acontece, infelizmente, são demônios que enganam os homens, tomando a vez de entes queridos, pessoas queridas, e enganando as pessoas e mantendo-as presas em religiões que ensinam esse tipo de coisa. Então a necromancia era algo proibido, inclusive pela lei que o Senhor deu ao seu povo. E eles buscam isso. Buscam falar com os mortos. Buscam, meus irmãos, meios, outros, e não o Senhor. E aí o que Deus faz? Verso 4. Como resposta de Deus a essa rebeldia, essa resistência em voltar-se para o Senhor, no verso 4, eles serão entregues a um Senhor cruel, a um rei feroz, diz o texto. Alguns comentaristas acreditam, por causa do contexto, que isso significa já um domínio demoníaco do Egito ou sobre o Egito. Mas nós podemos simplificar. É apenas se referindo à Síria, que virá e vai dominar o Egito e vai perder a liberdade que eles tanto prezam e que tantos buscaram resposta no lugar errado. Aí nós vamos dar uma apressada do verso 5 até o verso 9. Olha o que acontece aqui, irmãos. Isaías fala de diversos outros fenômenos naturais que também serviriam de juízo sobre o Egito. Vamos lá. O Nilo secaria. Verso 5. Como resultado, os canais, isto é, os leitos dos rios que são afluentes e saíam também do Nilo, vão cheirar mal, e a vegetação ao redor irá secar. Verso 6. A seca do Nilo, o maior responsável pela fertilidade das terras semeáveis no Egito, irá causar a perda da colheita. Verso 7. A atividade comercial de pesca irá cessar. Verso 8. E as atividades têxteis, ou seja, de fazer roupas, também, já que os panos eram feitos de vegetais. E os corantes dependiam também daquilo que era recolhido, animais e vegetais que eram recolhidos no rio. Verso 9, um colapso financeiro. Agora, para pensar, meus irmãos, eu sei se você está lembrando, o Egito, ele está na região acima do Saara, certo? Mas aí vem o Saara e é deserto. A coisa não é brincadeira.
o Nilo é a única razão por que existe vida naquela região. E eu aprendi isso na escola. O Nilo tem uma cheia, né? Vamos supor que ele fosse dessa largura. Na cheia, ele duplica de tamanho. E aí ele invade a sua margem para cá, invade a sua margem para lá, e depois, quando passa a cheia, ele volta para o seu leito. O que ele faz nesses lugares que ele invadiu, que ele inundou? Ele deixa fértil, ele deixa sedimentos. É ali que eles plantavam. E continuavam regando, fazendo canais e puxando do Nilo. Isso, meus irmãos, há 3.000, 4.000 anos atrás. Né? Coisa avançada. Não adianta, porque não tem chuva. O rio estava secando, não tinha mais nada. Era o juízo de Deus sobre eles, a economia estava em frangalhos. Já no verso 10, Isaías trata do juízo sobre as autoridades dos egípcios. Olha aí, o peso virá desde os nobres até os assalariados. O pessoal não reclama às vezes que as coisas só acontecem com os ricos? Pois bem, agora vai ser com todo mundo. Os nobres e os assalariados, isto é, nenhuma classe ficaria de fora. Com a destruição dos meios de produção e alimento, a economia entra em colapso e todos sofrem juntos. No verso 11, temos os líderes de uma cidade importante do Egito sendo retratados como insensatos e os conselheiros do faraó como tolos. Inclusive, esta segunda palavra, irmãos, usada aí, é ainda mais forte e denota alguém totalmente destituído de conhecimento. Eles não tinham ideia do que fazer. É no famoso barata tonta. Não sabiam como resolver o problema que estava vindo sobre o país. Isso é algo, meus irmãos, obviamente, que não se espera daquele que está na posição de liderança, daquele que está na posição de conselheiro. Quando o problema surge, todos olham para o líder ou os líderes. O que é que nós vamos fazer? E eles, cercados de tolice, não tinham resposta. E ainda assim, eles tentam cumprir esse papel e são questionados pelo Senhor no final do verso 11, porque eles estão completamente perdidos. Se eles fossem realmente sábios, irmãos, o que eles fariam? Olha o verso 12. Eles diriam o que o Senhor tem para o Egito. Se eles realmente não fossem tolos, eles saberiam o que Deus tinha para o Egito, e não buscando falsos deuses, ídolos, mortos e assim por diante. Isso nos lembra, irmãos, duas situações envolvendo este mesmo país. Duas situações em que esse país estava perdido. E foi um homem de Deus usado para dar a direção do que fazer, do que deveria fazer. Primeiro, José. Lembra dele? José é vendido para o Egito. E aí descobrem que ele interpreta sonhos. Quando ele é interrogado sobre isso, quando o faraó diz que você interpreta sonhos, começa a encher a bola dele, olha o que José responde. Ele se recusa a ser reconhecido como fonte daquilo. Ele responde ao faraó, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele aponta para o Senhor. E, meus irmãos, isso está nos anais da história do Egito. Mas não é só isso. A outra situação é mais de 400 anos depois, com Moisés. Quando os conselheiros do faraó dos dias de Moisés não conseguem repetir o que o Senhor fazia por meio de Moisés e depois se tornam tão endurecidos quanto o faraó e são todos destruídos. Se tivesse ouvido Moisés, deixa o meu povo ir, as 10 pragas não teriam acontecido. Eles serem mortos no Mar Vermelho não teria acontecido. Ou seja, meus irmãos, se a sabedoria de alguém não vem do Senhor e não aponta para a vontade do Senhor, ela é, na verdade, insensatez e tolice. E esses eram os líderes do Egito. Eles eram tão cheios de si que eles se recusavam a ouvir a sabedoria desse povinho aí lá de Judá, desse povinho hebreu, e seguiam seus próprios conselhos. Por isso, verso 13, com os líderes de Zoan e Mênfis, 2 cidades importantíssimas, irmãos, cercados de tolos, de conselheiros tolos, eles são induzidos ao erro. Aqui são os maiores líderes dessa nação, estão recebendo maus conselhos, eles acabam conduzindo a nação ainda para mais desastre, para mais desgraça. E por que isso está acontecendo, meus irmãos? Qual é a razão de tudo isso ser causado pelo Senhor para essa nação? Qual é o propósito de Deus? O verso 14 explica.
O Senhor está por trás disso tudo, disso tudo como forma do seu juízo sobre o Egito. Ele confunde os conselheiros e sua tola sabedoria, a ponto deles se assemelharem a um bêbado. E verso 15 deixa claro que não há esperança para o Egito. Não há nada que eles possam fazer. A nossa primeira sessão, irmãos, encerra com esse cenário de disciplina e juízo. E foi exatamente o que aconteceu no passado do Egito. Foi exatamente aquilo que Deus fez. Por quê? Porque o Senhor estava mostrando que esforços deles, a parte do Senhor, é uma prova da sua própria insensatez. Tudo isso que eles estavam perdendo era para que o Egito acordasse, para que essa nação despertasse e entendesse que só no Senhor eles encontrariam socorro, só no Senhor eles encontrariam realmente solução para os seus problemas. Nós vamos ver isso com mais detalhe no final da nossa mensagem, mas eu quero já pensar, irmãos, rapidinho sobre como que existe ali uma enorme dose de orgulho. Quando eu digo, deixa comigo, eu consigo fazer, eu consigo resolver isso aqui. Talvez você vai fazer o seu devocional e, por aquela tremenda jesuicidência, o texto da Bíblia fala exatamente do seu problema e diz, pega e vai para lá. E aí o nosso coração faz o quê? Não, mas já enfrentei isso antes, eu sei fazer. Aí eu vou para o outro lado, vou para cá. Esse esforço, irmãos, a parte do conselho do Senhor, da orientação do Senhor, vão mostrar cada vez mais a nossa tolice e a nossa insensatez. E às vezes nossa família sofre, nossa igreja sofre, nossos amigos sofrem e nós sofremos. Mas esses maus conselhos, meus irmãos, que eles estavam recebendo e essa insensatez toda, na continuação do nosso texto, vai ser usado por Isaías para nos transportar para o futuro. Para mostrar, meus irmãos, que apesar desse passado do Egito, há um futuro que Deus tem preparado para esse povo. Olha que interessante. Há um futuro de restauração, há um futuro de redenção que Deus tem chamado para esse povo. E Deus vai fazer, meus irmãos, esse pulo para o futuro com a famosa expressão que nós já conhecemos, naquele dia. É uma expressão que vai se repetir, se eu contei certo, 6 vezes no resto do nosso texto. 6 vezes Deus vai dizer, isso é o que vai acontecer com o Egito agora, mas naquele dia, olha o que Deus tem preparado para esse povo. Vamos continuar então, meus irmãos? Continue de olho na sua Bíblia, versículo 16 até 25. Nós temos a nossa segunda lição de hoje, que é a seguinte. A impotência humana pode ser uma bênção que nos leva a buscar a Deus. A impotência humana pode ser uma bênção que nos leva a buscar a Deus. E o que acontecerá então, meus irmãos, naquele dia? Diz que eles estão com medo. E o medo deles é assemelhado, no verso 16, ao medo das mulheres. E mesmo, meus irmãos, que muita coisa tenha mudado hoje em dia, mesmo que hoje seja um tempo onde até mulheres vão para a guerra, por exemplo, agora lá em Israel, não tem para onde correr. Tem os reservistas, mas tem também as reservistas. Quando nós estávamos lá, nós inclusive fomos ajudados por uma soldado, ela estava aparamentada, né, com uma Uzi pendurada na cintura e nos orientou para onde ir. Nas ruas, normal. Você passou do tempo militar, durante, se não me engano, mais 2 anos, você anda armado, nesse caso, armada. Eu suponho, meus irmãos, que o índice de estupro em Israel é 0. Né? Porque quando a presa está armada, o predador passa fome. Porém, meus irmãos, não era assim há 2.700 anos atrás. Os homens só iam para a guerra, as mulheres ficavam em casa. Os homens, na verdade, meus irmãos, eram treinados, preparados desde pequeno. Porque na antiguidade, meus irmãos, muitas vezes era matar ou morrer. E você tinha que treinar o seu menino. Hoje a gente tem que treinar, cuidado com a internet, como é que atravessa a rua. Não naquela época, onde a maioria das pessoas, inclusive, andava pelo menos com uma adaga para poder se defender quando ia para lugares ermos. Então, o texto diz que eles estão com medo como mulheres. E só que aqui, meus irmãos, por trás disso tudo, dessa reação natural, né, até está vindo como ameaça, não o outro exército. Quem é citado no verso 16, irmãos? O Senhor dos exércitos se levantou contra eles.
Esse é o motivo por que agora estão temendo. Então veja bem, meus irmãos, nós estamos viajando no tempo. E na consumação do tempo, antes do milênio, antes do reino milenar, esse vai ser um dos reinos que vai se voltar contra Israel, que vai se voltar contra o Messias. Mas eles vão ver o poder do Senhor e vão tremer nas bases. Como diz o texto, com todo respeito, nossas irmãs são muito corajosas, eu sei, menos quando o barato começa a voar, como mulheres. E aí o verso 17, irmãos, deixa claro que a materialização desse medo que o Senhor trazia é Judá. É só acompanhar na sua Bíblia. Mas presta atenção, meus irmãos, mas não por causa do poderio militar dos judeus. Não é o que o texto diz. O final do verso 17 nos mostra que Judá é temida por causa do seu Deus. O texto diz: todo aquele que mencionar o nome Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Essa altura eles já estão percebendo que o Senhor está com o seu povo. Eles começam a temer. E esse cenário mostra que nos últimos dias haverá conflito entre a nação do Egito e a nação de Israel. Mas é hora de mudar o tom para uma palavra de esperança. Mudar o tom agora, meus irmãos, para essa parte do nosso enunciado que nos leva a buscar a Deus. Olha que começa o versículo 18. A mudança do tom começa, de novo, com a já famosa expressão naquele dia. Primeiro, verso 18, a submissão ao Messias no reino que virá será tamanha que, diz o texto, 5 cidades do Egito irão falar hebraico. 5 cidades estão simbolizando aqui, irmãos, essa minoria, esse remanescente do Egito que irá se voltar para o Senhor a despeito do posicionamento conflituoso do resto do país. E diz que eles vão falar hebraico por quê, meus irmãos? Aí no seu texto diz que vão falar a língua da onde? De Canaã. Naquele dia, meus irmãos, não havia outra língua em Canaã. A língua de Canaã era hebraico, certo? Então, você está acostumado a conhecer esse lugar como Palestina, mas a palavra Palestina só surgiu muitos e muitos séculos depois, criado inclusive pelos romanos inicialmente, certo? Então, essa região toda de Israel continuava sendo conhecida como Canaã. Então, as cidades do Egito iam falar a língua de Canaã e iam falar hebraico. Segundo, verso 19. Em meio ao território egípcio, a idolatria sai, a adoração aos deuses do passado do Egito vai embora, ou a devoção a algum falso deus da sua atualidade, por exemplo, hoje o Egito é um país muçulmano. Tudo isso sai. Quem entra no lugar, meus irmãos? Haverá um altar dedicado ao Senhor. Sai a idolatria, sai a falsa religião e entra a adoração ao Senhor. Essa cidade dos remanescentes atrairão grande ira do resto do país, porque estarão rejeitando a religião do Egito e vão se voltar ao Senhor, o Deus de Israel. Mas diz o texto, eles serão protegidos. Tudo isso acontecerá e Deus irá guardar o seu povo, como nós vemos no versículo 19. Deus estará ali guardando o seu povo. O verso 20 explica por si mesmo. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará, diz o verso 20. Ou seja, Deus vai reconhecer esse remanescente no meio do seu povo, no povo egípcio, e vai buscá-los também para guardá-los. Dentro dessa nação, meus irmãos, opositora ao Senhor, Deus irá também resgatar um povo seu, e esse agir de Deus irá impactar todo o país. E assim, eles irão clamar e o Salvador virá. E, obviamente, meus irmãos, esse termo se refere ao Messias, ao Senhor Jesus, que vem para salvá-los. Versículo 21 e 22, com este livramento do povo dessas 5 cidades, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. Nesses versos, irmãos, 21 e 22, vemos uma nação, provavelmente agora já mudando para a maioria, se voltando para o Senhor. Por quê? Porque eles viram o que Deus fez por aquela minoria, aquele remanescente. E o Senhor, diz o texto, vai os ferir, mas também vai os curar. E aquela minoria inicial vai se transformar numa maioria, eles se voltarão para o Senhor, e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Então, não disse que eram boas notícias? Por quê, meus irmãos? Ao perceber que eles não podiam contra o Deus Todo-Poderoso, eles começam a se voltar ao Senhor, é uma oportunidade, uma chance deles voltarem a buscar ao Senhor. O que temos em seguida, meus irmãos, no nosso texto, versículo 23,
é o cumprimento de uma profecia antiga. Uma profecia da época de Isaías de mais de 1000 anos. Para nós, de mais de 3.700 anos. Verso 23 fala dessa ligação, olha na sua Bíblia, desde o Egito, no norte da África, certo? Nós estamos aqui mais ou menos, até a Síria, na Mesopotâmia, no chamado Oriente Próximo. E quem está no meio? Você está aqui no norte da África, certo? Aí você cruza para a Ásia e vai para o Oriente Médio. Oriente Próximo, perdão. Quem está no meio? Judá. Quem está no meio? O povo de Deus. Diz então, meus irmãos, que vai ter essa ligação que vai ligar esses dois lugares. Esse lugar na Mesopotâmia que eu mencionei, hoje é ocupado pelo Iraque, se você está curioso. Diz o texto que uma estrada unirá egípcios e assírios em adoração ao Senhor. Aqueles que eram o motivo de medo e da busca de alianças, isto é, os assírios, unidos com aqueles que antes eram as suas vítimas, os egípcios, por causa do Senhor, por causa do Messias, que reinará sobre todos eles. Nós temos falado, meus irmãos, inclusive falamos na nossa conferência, o reino que o Messias trará será um reino de paz, de justiça. Um reino onde a luta, a guerra, o conflito cessará. E esse é um texto que fala claramente sobre isso. Antigos inimigos unidos para louvar o Senhor. Uma estrada, claro, pode ligar dois lugares que não são amigos. Existe uma estrada que liga a Coreia do Sul até a Coreia do Norte. Não dá para atravessá-la, senão provavelmente você vai ser morto, né? Mas eles não são amigos. Mas nesse texto aqui, meus irmãos, essa é uma estrada de união. Essa estrada simboliza essa união que haverá entre esses territórios, porque parte do Egito, preste bem atenção, e parte da Síria, o hoje moderno Iraque, pertencem às promessas feitas a Israel. É aí que eu queria chegar. O texto está falando, na verdade, meus irmãos, que o Egito vai perder uma parte do seu território. No futuro, essa região que um dia foi a Síria, hoje é o Iraque, vai perder uma parte do seu território, porque Deus vai cumprir uma promessa feita há 3.700 e tantos anos atrás a um judeu chamado, bem, não era judeu na época, era hebreu apenas, chamado Abraão. Viu como você tem que ler toda a Bíblia? Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes, presta atenção à terra que Deus ia dar. Certo? São as medidas da terra que Deus ia dar a Abraão e seus descendentes. Aos seus descendentes dê esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Não é toda a terra que eu falei para vocês? Desde um pedaço do território do Egito até o território da Mesopotâmia, onde fica o Eufrates. São os dois rios da Mesopotâmia, né? Tigre e Eufrates. Tudo isso, meus irmãos. O pessoal hoje está discutindo sobre faixa de Gaza, sobre Cisjordânia. Não se preocupe. Quando o dono de tudo voltar, ele vai estabelecer o seu povo, vai estabelecer o seu reino em Jerusalém e a extensão territorial vai ser muito maior do que aquela que eles estão brigando hoje. Na verdade, cerca de 6 a 8 vezes maior do que aquela que eles estão brigando hoje. Por que eu estou falando isso com tanta certeza, meus irmãos? Porque eu sirvo ao Senhor há 43 anos e Ele nunca mentiu para mim. E eu acho que Ele não vai começar agora. E o texto diz claramente, Gênesis 15, 18, que a terra que Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes é toda essa terra aqui. Pastor, mas tem um probleminha. No meio do caminho tem a Jordânia, tem a Síria, tem... Não tem problema, meus irmãos. Acima do caminho e acima de quem está no meio do caminho, tem o Senhor. E Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele está prometendo. Verso 24... caminhando já para o final da nossa sessão, traz a sexta ocorrência do naquele dia, nesse capítulo. Contei certo. E aqui destaca, meus irmãos, o papel de Israel em tudo isso que acontecerá nesses últimos dias. Novamente, é importante lembrar que nós estamos falando do Estado de Israel, certo? Do país de Israel que existe hoje, mas de uma nova nação que será erguida a partir do remanescente dos judeus que se voltarem para o Messias nos últimos dias, durante a tribulação. E essa nova nação será o elo de ligação entre esses velhos inimigos. Esses velhos inimigos comporão com Israel parte do povo de Deus, como está no versículo 25. O Egito é chamado de bendito, a Síria como obra das mãos de Deus. E os dois estarão ao lado de Israel, que é a herança do Senhor, formando uma só nação e formando ali um grande reino. É incrível, meus irmãos, como isso é o contrário de todo o pensamento que você pode ter sobre o cenário político hoje. O norte da África é dominado praticamente pelo islamismo, o Oriente Médio praticamente também, e o Oriente Próximo também.
Mas Deus, meus irmãos, o Senhor das nações, vai mudar toda a história, toda a geopolítica, para cumprir exatamente aquilo que Ele está prometendo. Bem, antes de seguirmos para o capítulo 20, meus irmãos, semana passada nós vimos a profecia contra a Etiópia, certo? Hoje vimos a profecia contra o Egito. Países que pensaram, como eu disse, em se aliar para impedir o avanço do Império Assírio. Agora, no capítulo 20, nossa mensagem de hoje termina com uma sentença contra esses dois países. Então, primeiro ponto, o passado. O segundo ponto, o futuro. E agora nós voltamos para o passado para repetir o alerta para esse país. O Senhor volta às palavras duras, depois das palavras de esperança que vimos agora no final do capítulo 19. E uma das razões disso, meus irmãos, é porque, de fato, aquela geração dos dias de Isaías não é a geração que vai se cumprir o que está no futuro, porque todo esse pessoal já morreu. Não é a geração que reconhecerá sua impotência e finalmente se voltará para o Senhor. Está no futuro. Então, meus irmãos, vem novamente o alerta para que os contemporâneos de Isaías, que viveram 700 anos de Cristo, acordassem. Mas a maior razão também, meus irmãos, não são apenas os contemporâneos de Isaías, mas são os seus conterrâneos, o povo de Judá. Lembra que eu falei que no finalzinho a gente ia acabar com Judá, ia dar a volta toda e terminar em Judá? Não para os etíopes e egípcios principalmente, mas principalmente para que aqueles do povo de Judá que queriam fazer alianças com esses povos para resistir à Síria fossem avisados que isso de nada serviria, que o único aliado que eles precisavam era o Senhor Deus. Qualquer outro curso de ação seria tolice, seria perda de tempo e estariam fadados à destruição. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: as lições vividas por aqueles que não confiam em Deus devem nos servir de alerta. As lições vividas por aqueles que não confiam em Deus, neste caso, o Egito e a Síria. Desculpe, o Egito e a Etiópia. Não confiam em Deus, deve nos servir de alerta. Deve nos abrir os olhos sobre quais são as decisões que sendo tomadas também. Capítulo 20, meus irmãos, localiza os acontecimentos no ano em que o poderoso rei da Síria, o nome dele, diz os pesquisadores, era Sargon II, atacou os filisteus em Asdod no ano de 711 a.C. Sargon, na verdade, meus irmãos, ele não era o rei exatamente, mas e nem era o nome dele, era o título do chefe militar dos assírios. Eu disse que ele atacou os filisteus porque a cidade de Asdod pertencia aos filisteus naquele dia, nos dias de Isaías. Hoje, Asdod ainda existe e pertence a Israel e está apenas a 35 quilômetros da fronteira da faixa de Gaza. Você pode pesquisar depois lá no Google Maps. E é constantemente atacada pelo Hamas, caso você esteja se perguntando. A cidade ainda existe. Bem, o aviso, meus irmãos, apesar de ser para o Egito, a Etiópia e principalmente a própria Judá, começa com essa conquista da cidade dos filisteus, porque isso reforça a profecia que foi dada lá no capítulo 14, de que a Síria iria destruir os filisteus. Lembra? Judá deveria ouvir que a queda dessa nação, e de nação após nação, de povo após povo, era um alerta para que o povo buscasse socorro de Deus, e não em alianças com outros povos. Na mesma ocasião desse ataque a Asdod, portanto, o Senhor fala com o seu povo. Verso 2. A expressão "o Senhor falou por meio de Isaías" marca a autoridade daquele homem, apesar de ser um simples homem. Era Deus falando com o seu povo. E Isaías, meus irmãos, então é encarregado de uma daquelas situações que você fica pensando que a vida de profeta é fácil, né? Ele se tornaria uma ilustração profética. Lembra de Oséias, que teve que buscar sua esposa na prostituição? Teve que criar filhos que não eram deles? Lembra? Tínhamos a exposição de Oséias. O que Deus pede de Isaías? Ele deveria retirar o pano de saco do corpo e tirar as sandálias. Apesar do texto falar, meus irmãos, dele andar nu, isso não se refere necessariamente à nudez completa. Alguns acham que sim, mas eu creio que ele ficava andando apenas com as suas roupas de baixo. O que, para a época, obviamente, você vê um homem andando pela rua de cueca já não é exatamente coisa que a gente acha normal. Imagine há 2.700 anos atrás. Uma completa vergonha. Mas esse era o objetivo. O pano de saco mencionado aqui deveria ter sido usado por Isaías, meus irmãos, também como uma ilustração, porque ele estava pregando até aquele momento arrependimento. E o pano de saco, certo?
Era uma forma de retratar o arrependimento. Mas agora a mensagem mudou. Tira o pano de saco. Tira as sandálias, porque era uma mensagem de humilhação, a nudez, e uma mensagem de pobreza, de falta de recurso, os pés descalços. Que venhamos e convenhamos, né, meu irmão? Pelo menos uma havaiana velha com prego atravessado, as pessoas por aí mais pobres que podem ser, querem estar calçando. Mas quando você não tem dinheiro para sequer ter isso, e anda literalmente descalço, era a mesma coisa que serviria como ilustração há 2.700 anos atrás. E como vemos, meus irmãos, no verso 3, isso deveria durar 3 anos. 1.080 dias. Isaías tinha que andar assim. Já pensou? Onde você estava 3 anos atrás? Que hoje seria o dia que você poderia vestir roupas. Mas Isaías obedeceu. E essa lição, meus irmãos, objetiva, mostraria como os egípcios e etíopes seriam tratados pelos impetuosos assírios. Quando essas nações, Egito e Etiópia, caíssem nas mãos dos assírios, verso 4, eles seriam tratados exatamente assim, na longa e difícil jornada da deportação. Quando eles fossem levados do Egito e da Etiópia, no norte da África, meus irmãos. Eu acho que dá uns 4 ou 5 mil quilômetros. Isso de que, pastor? De avião? Não. Eles iam de carruagem, carroça? Não. A pé. Até a Síria, onde eles eram processados e depois eles eram redistribuídos pelo império, aonde quer que os assírios quisessem colocá-los. E na caminhada eles iriam dessa maneira, despidos, descalços, humilhados, para inclusive evitar que a moral, né, deles os levasse a algum tipo de resistência. O verso 5 nos comprova, meus irmãos, como Judá era o público pelo qual Isaías está fazendo isso. Tudo isso está acontecendo mais de uma década depois que os parentes do norte de Israel, os moradores de lá, já haviam sido derrotados pela Síria e eles já haviam sido também deportados em cativeiro. Então, meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui é o seguinte: o que mais Judá precisa para não confiar em homens, mas sim confiar apenas no Senhor? O reino do norte fez aliança com a Síria e não resistiu, e Síria e Israel foram deportados. Egito e Etiópia fizeram aliança, não resistiram e foram deportados. Vocês estão esperando o quê? Qual reino resta? A Filistia já foi embora. Moabe vai cair. Então Judá, meus irmãos, está como aquela história de, né, tá tudo desmoronando aqui, acolá e tal, e alguém joga uma corda. E Judá está teimosamente dizendo: não, mas esse pedacinho que eu estou aqui vai desmoronar. Não, eu vou ficar. Mas, meu amigo, o piso está todo caindo, você não está vendo? Só tem esse pedaço de laje que você está. Parece aquela história, né, que a inundação vinha, aí a pessoa diz: Deus vai me salvar. Aí passou uma pessoa, né, de barquinho, a remo, Deus vai me salvar. Aí dispensou a voadeira, a lancha, até o helicóptero da Defesa Civil, Deus vai me salvar. Ele morreu afogado. Chegou no céu, falou: Senhor, eu orei, eu esperei que o Senhor me salvasse. Eu falei: meu amigo, eu mandei uns 10 socorros para você, você não entrou em nenhum? O que você queria? E Judá, meus irmãos, tinha o histórico de Deus. Amados, nós temos o histórico de Deus. A frase que eu mencionei agora, irmãos, ela não é minha. Põe mais 40 anos. Quando eu falei que eu sirvo ao Senhor há 43 anos e ele nunca mentiu para mim, nunca me decepcionou, a frase é de Policarpo. Preso aos 80 e tantos anos. Disseram: nega o Senhor. Nega Jesus. Tenha pena da sua idade. Ele responde: eu sirvo há 80 e tantos anos. Ele nunca mentiu para mim, nunca me decepcionou. Por que eu blasfemaria contra o meu Senhor e Rei? Acenda a fogueira. E Policarpo morreu queimado na fogueira por causa da sua fé. Com essa mensagem, meus irmãos, o Senhor esperava que muitos em Judá, que pensavam que uma aliança com esses países os ajudaria, ficassem com medo e envergonhados. Verso 5. As pessoas perceberiam que se o Egito e a Etiópia caíram nas mãos da Síria, eles não teriam chance de escapar. E é essa a razão, meus irmãos, de como nosso texto termina no versículo 6, nas perguntas retóricas. Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos. A quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos?
Fico pensando, meus irmãos, Isaías escrevendo isso, retratando as perguntas do povo, sabendo a resposta. Como escaparemos? Com o Senhor escaparemos. Judá, esse povo que vivia do outro lado do mar Mediterrâneo, está fazendo essa pergunta, irmãos. E diante disso, Judá deveria entender que apenas confiar na proteção do Senhor e não na aliança com uma nação estrangeira é a sua resposta. A aliança com o Senhor iria resgatar tudo o que eles precisavam. Para nós encerrarmos, irmãos, irmos para a nossa casa e eu espero pensando no que Deus nos falou hoje. Porque essa semana você tem que tomar decisões. Essa semana você tem que decidir entre este ou aquele outro, entre essa porta da esquerda, do meio e a da direita. Olha que nosso primeiro ponto fala lembrando dele. Os esforços à parte do Senhor serão transformados em insensatez e tolice. Como já lembramos, irmãos, em outra mensagem de Isaías, Jesus deixou claro que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Está bordado na cadeira que você está sentado, inclusive. O maior pecado das nações que o Senhor adverte nesses textos, irmãos, era exatamente a sua obstinação de fazer as coisas do seu jeito e rejeitar Deus. Será que isso se aplica, irmãos, às nossas vidas tão menores que uma nação inteira? Eu creio que sim. Sem dúvida que sim. Porque com Deus nós andamos sobre as águas. Sem Ele, nós afundamos em meio às ondas, para lembrar a experiência de Pedro. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Meus irmãos, que possamos manter nossas mãos nas mãos do Senhor, tal como um menino faz com seu pai. Eu me lembro que encontrei há muito tempo atrás um dos nossos crianças aqui, e ele não me reconheceu fora deste ambiente. Ficou assustado porque ele estava no outro ambiente. E aí o que ele fez? Ele vinha pelo corredor, quando me viu, oi, fulano, ele se espantou. Aí ele voltou para trás, seu papai. Cabra forte, para ele, né, pelo menos. Aí segurou na mão do pai e botou só um olho do lado para dizer: quem é esse cara que está me cumprimentando aqui no meio do supermercado? Você sabe como nós somos, na verdade, meus irmãos, muitas vezes? A gente não volta para trás do nosso pai. A gente pensa: eu consigo, eu dou um jeito, deixa comigo. E muitas vezes nós nos damos muito mal, porque tentamos fazer as coisas do nosso jeito, com esforços à parte do Senhor. É o famoso murro e ponta de faca. Nosso segundo ponto diz o seguinte: a impotência humana pode ser uma bênção que nos leva a buscar a Deus. Não tem para onde ir, não tem recursos. A gente responde, inclusive, como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só tem tu. Então tem que ser tu mesmo. Eu não tenho para onde ir. Esse admitir, meus irmãos, de fraqueza, na nossa sociedade, às vezes é visto como algo ruim. Porque realmente alguns tipos de fraquezas eu até concordo que são ruins. Porque alguns tipos de fraquezas nos deixam vulneráveis às tempestades da vida. Você não pode ser molenga, não pode se assustar por qualquer coisa, não é isso? Você tem que ter brio, e especialmente nós homens, que é sim o nosso papel de proteção, primeiro, de nossas famílias e da sociedade. Há necessidade, meus irmãos, da nossa abençoada masculinidade nada tóxica para proteger a sociedade. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre essa força que estamos falando. A fraqueza, meus irmãos, que eu me refiro aqui é aquela que revela que eu não posso fazer sozinho, e essa não é ruim. Muitas vezes, meus irmãos, as lutas que nós achamos que são coisas péssimas, são maldições, na verdade são bênçãos. São as limitações que vão dizer: eita, preciso de Deus, eu não consigo sozinho. Paulo enfrentou uma dessas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo teve o que ele chamou de espinho na carne. Nós não temos ideia do que seja isso. Alguns acham que foi uma enfermidade, outros acham que foi alguém que botou na cabeça que ia perseguir Paulo para onde é que ele fosse, certo? Um arqui-inimigo. Nós não temos ideia. Isso não é importante. O pessoal fica discutindo um tempão qual é o espinho na carne. Não importa. O que importa está no texto. Porque ele diz o seguinte, irmãos, versículo 7 de 2 Coríntios 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, em outras palavras,
para eu entender que eu não sou nada, apesar de tudo que eu recebi, é o que o Paulo está falando aqui. E ele diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele, o Senhor, me disse, aspas, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza é boa. E aí Paulo continua, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Admitir, meus irmãos, que eu não posso é uma enorme bênção, porque estou dizendo, eu só posso naquele que me fortalece. Só posso nele. Nosso terceiro ponto. As lições vividas por aqueles que não confiam em Deus devem nos servir de alerta. A palavra de Deus, irmãos, mas não só ela, a história e até a nossa própria história, ela está recheada de lições de Egitos e Etiópias. Gente que tentou fazer do seu jeito e se deu mal. Diz o ditado que quem aprende com os próprios erros é inteligente. Quem aprende com os erros dos outros é sábio. Porque ele não se precipita e faz do seu jeito e quebra a cara sozinho, ele apenas diz, opa, fulano já tentou aquela porta ali e deu ruim. Por que eu vou fazer a mesma coisa? Porque eu vou tentar do mesmo jeito. Sabe por que fazemos isso, irmãos? Porque orgulhosamente nós dissemos, com ele não deu certo, mas comigo vai dar. Você não me conhece. Comigo vai ser diferente. E esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós ignoramos o valor de tais lições e dizemos arrogantemente, comigo vai ser diferente. Mas tem uma outra coisa, uma outra opção. Nós podemos tomar essas lições dos Egitos e Etiópias ao nosso redor como lições de ensino para nossas vidas. Lições que vão nos fazer buscar soluções diferentes. Soluções, às vezes, que nós nem sabemos e não temos ideia ainda quais são. Mas nós sabemos que podemos encontrar na sua palavra, nós sabemos que podemos encontrar na oração, nós sabemos que podemos encontrar com outros irmãos em Cristo. Porque diz ou não a palavra de Deus, na multidão de conselheiros, há sabedoria. O fato é, meus irmãos, não estou sozinho. Judá não estava sozinha. O Senhor está do nosso lado, tem colocado o seu povo do nosso lado, tem nos dado a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Portanto, nós podemos deixar de lado os esforços da parte do Senhor, nós podemos reconhecer a nossa impotência humana e nos levar a buscar o Senhor e, finalmente, ainda aprender com os erros daqueles que não confiaram no Senhor. Que essa semana o Senhor nos dirija dessa forma, queridos, e possamos ter resultados melhores do que essas nações tiveram no passado, porque não aprenderam essas lições. Deus os abençoe. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e como ela transpõe os séculos e vem falar a nós com esses princípios atemporais. Obrigado, Deus, porque certamente na nossa vida, nesta semana, há dentro desta mensagem pontos que o Senhor deseja tocar. Que nosso coração não esteja endurecido para o Senhor e para a tua palavra. Que nossos relacionamentos, decisões, etc., nós possamos aplicar aquilo que ouvimos hoje, reconhecendo que só podemos fazer se o Senhor estiver aliado conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.